Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Paz do Senhor, meus queridos irmãos que estão em casa. Irmã Linda, o esposo, irmã Fátima, o esposo. Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que estão aqui. Irmãos, hoje nós vamos iniciar a aula da apostila do projeto Semear, que, por sinal, é muito bom para todos nós, né? Então, tudo que eu for falar aqui, eu vou tentar ter uma visão de você dando essa aula numa casa mesmo, né? Porque esse é o intuito, né? Porque na casa você vai encontrar questionamentos às vezes, né? Então, eu quero passar coisas simples aqui, porque o projeto Semear tem que ser algo simples para as pessoas entenderem, né? E que possa ser de grande valia para cada um de nós, né? Essas lições aqui do projeto Semear, né? Não são leituras complicadas, mas são leituras simples e importantes para nós, né? Tá bom? Então nós vamos hoje ficar possivelmente na página 3 e 4, né? E eu vou aqui discorrer, nós vamos ler o texto extenso que é lá em Gênesis capítulo 1, por mais que é um texto que nós conhecemos, mas nós vamos ler, tá bom? Esses 30 e poucos versículos aí. Abra lá em Gênesis capítulo 1 e nós vamos discorrer o texto de Gênesis 1. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa, em poder todos juntos aprendermos mais uma porção da tua palavra. Eu peço a ti encarecidamente que teu Espírito, Pai, fala conosco nessas aulas do projeto Semear, que vidas sejam transformadas, que vidas aceitem a ti e que venham, Pai, para a tua casa junto conosco, nos unirmos, ó Pai, num só propósito de ganhar mais vidas. Que possamos ser discípulos, fazedores de discípulos a cada dia, Senhor, amando as almas, amando as vidas e sempre ter nosso coração imbuído, Pai, em conquistar vidas para Ti. Que Teu Espírito possa agir como sempre age, Senhor, porque de nós mesmos não temos nada, Senhor, se não for o Teu Espírito agindo nos corações. Muito obrigado pela alegria e o prazer que o Senhor nos dá, Senhor, de estar aqui mais uma vez. Nos direciona para a Tua glória e para o Teu louvor. Irmãos, vamos ler então? Abra aí, os irmãos estão em casa. Deus abençoe a Maria Socorro, a todos que estão aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, erva que dê semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Eu estou em Gênesis capítulo 1, verso 12. E a terra produz a relva, erva, que davam semente,
segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves que voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, a terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado toda a erva que dão semente e acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhes será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém. Você reparou que várias vezes Deus fala assim, ó, isto era bom, né? Isto era bom. 1, 2, 3, 4, né? 4 vezes. E quando Deus concluiu tudo, ele disse que era muito bom o que ele havia feito, né? Como eu falei de início aqui, os irmãos foram se achegando, eu quero, irmão, trazer para vocês esse projeto Semear, sempre pensando a pessoa num lar, conversando com um familiar, de uma maneira simples, talvez pensando algumas questões que eles vão trazer, né, a você. Então, tem que ser assim, né, a pregação do Evangelho, algo simples, não é simplista, simples, que a pessoa entenda, vocabulário que a pessoa entenda, numa humildade, nunca nos considerar superior a quem está ali, lembrando que todos nós
somos pecadores, sempre pecadores, mas nós fomos comprados por Jesus, né? E nós tivemos nossos pecados apagados por misericórdia, assim como aquelas pessoas que irão aceitar a Jesus também. Para você que tenha já aí a folha em mãos, vamos ler aí a página 3 da apostila. Nós lemos Gênesis 1, do 1 ao 31. Esta foi a semana da criação. Deus criou todas as coisas, porém o homem definitivamente era diferente de qualquer outra criatura. Ele tinha ligação, não somente na página 3, viu? Achou? Ele tinha ligação, acharam aí, né? Ele tinha ligação não somente com a terra, mas também com o céu. Recebeu corpo, alma, sopro divino e a imagem e semelhança de Deus, diferente das demais obras da criação. Deus formou o homem do pó da terra, com suas próprias mãos. Gênesis 2:7, soprou-lhe o fôlego de vida. Gênesis 2:8, providenciou-lhe um lugar para morar. Gênesis 2:9, providenciou-lhe meio de sobreviver. Gênesis 2:15, incumbiu-lhe de responsabilidades. Deus deu ao homem o domínio e supervisão da terra, e a vontade de Deus foi que o homem povoasse a terra, com uma raça de gente segundo a sua imagem, segundo a imagem de Deus, e que a terra inteira fosse cheia do conhecimento e da glória de Deus. Amém? Irmãos, há um teólogo antigo que dizia assim que não há 1 centímetro deste mundo que Deus não possa dizer, né? Que Deus, isso não é meu. Tudo que nós vemos e contemplamos é obra de Deus, não obra de um acaso, né? Obras de um grande e poderoso Deus. A revista menciona que Deus criou todas as coisas. O ateísmo tem crescido no mundo, né? E para nós provarmos, eu sei que Deus criou, vai muito além de algo. Nós vamos falar algo visível, mas é claro que é muito além disso, né? É pela fé, né? E tudo que nós vemos e contemplamos Deus fez com suas mãos poderosas, tudo no seu devido lugar, com controle de todas as coisas. A Terra, o único planeta para o homem sobreviver, está aqui, né? A distância correta do Sol, a distância correta da Lua, a influência desses astros na nossa vida, a influência da Lua na plantação, na maré, né? Tudo no seu devido lugar. Tudo é obra de Deus, né? Se eu deixar de existir, se eu vir amanhã, que nem o Valdo estava falando de um amigo dele que faleceu agora esses dias, se eu deixar de existir amanhã, meu filho, ali, o Mateus, ele continuará existindo, né? Não é assim? Mas se Deus deixar de existir, uma impossibilidade aí, tudo entrará em colapso, tudo deixará. Se Deus deixar, nesse momento, deixar de existir, nós nos descompomos aqui. Porque Ele é o Criador e sustentador de todos nós. Nós agimos para o bem ou para o mal, mas nós agimos. Todo ser humano se age em fazer alguma coisa. Toda essa ação é porque Deus nos dá vida, e Deus existe. Se Ele deixar de existir, todos nós deixamos de existir, né? Isso é importante ressaltar aqui do início, que Deus, Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Eu vou fazer questão de ler com vocês textos bíblicos, porque textos bíblicos que você vai inserir na conversa com a pessoa numa casa, né? Então você vai cansar de ler textos comigo aqui, tá? Em Hebreus 1:3, vamos ler lá, Hebreus 1:3.
tenham paciência, os irmãos que estão em casa. Vamos olhar aqui Deus como o sustentador de todas as coisas. Eu vou ler, eu gosto de compartilhar, né, que os irmãos leiam, mas eu vou ler para sair aqui na filmagem, tá? Para os irmãos, ou amigos, né? Às vezes amigos vão ver, colegas, pessoas que ele não consegue ver ouvir o texto, mas acompanha aí. Está falando do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Irmão, em Atos, não precisa abrir, 17, 28, diz assim, ó, porque nele vivemos, morremos e existimos. Então, além da criação, Deus a sustenta. Deus não é uma pessoa, acho que é maniqueí, eu não lembro se foi maniqueu, mas Deus não fez o mundo, deixou o mundo à la vontade, a fazer e acontecer o que tem que acontecer. Deus tem um plano, Deus criou e Deus sustenta a criatura e sustenta o seu plano com suas mãos poderosas. Você vê aqui em Hebreus 1:3 que nós lemos que ele sustenta. Você vê em Atos 17, 28 que nele nós vivemos, nós morremos e existimos. Não consigo fazer alguma coisa à parte de Deus. Deus nos sustenta. Não é que Deus vai comigo fazer o mal, nas pessoas ímpias no caso, né? Não, é que Ele nos dá vida. E infelizmente agimos mal e fazemos maldade, mas o ato de vida, de sustentar, Deus sustenta todas as coisas, né? Tá bom? Em Colossenses 1,17, vai na mesma vertente. Ele é antes de todas as coisas, está falando de Jesus, e todas as coisas subsistem por meio dele. Em Gênesis 8:22, enquanto durar a terra, não deixa de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Está vendo a sustentabilidade que Deus dá à sua criação? É claro, irmão, que o homem a degenera. Logo mais a gente vai falar mais alguma coisinha disso, né? Quando o poder está na mão do homem, o que ele faz, né? Mas Deus, ele sustenta, tá bom? Aí eu pergunto para vocês aqui, Deus criou todas as coisas, né? Aí você me fala, aí eu pergunto para você, quem que criou todas as coisas? Na Trindade, quem que participou da criação? Quem pode me ajudar aí? Foi o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem que trabalhou na criação? O que vocês acham? Os irmãos estão em casa. Quem que criou? Todos? É obra da Trindade? Ou foi o Deus Pai? Foi a Trindade, ela está na obra da criação, a Trindade está na obra da redenção, né? Foi o Deus Pai que criou, né? Foi o Deus Filho que trabalhou na obra da redenção. Não, a Trindade trabalhou tanto em uma como em outra, né? Tanto na criação como na redenção, é obra da Trindade, tá? Se nós olharmos o texto que nós lemos, Gênesis 1:26, há uma pluralidade lá, né? Diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é assim? Então, em Isaías 6:8, no chamamento de Isaías, quem há de ir por nós, né? Elohim, no original hebraico, né? É pluralidade de majestade. E nós vemos nesses textos aqui, tanto em Gênesis como em Isaías, essa pluralidade. Mas nós vemos também no texto que nós, deixa eu ver aqui, nós lemos, 1:2, nós vemos, né? Que a terra era sem forma e vazia, e quem que pairava ali sobre a face, O Espírito, né? O Espírito do Senhor, né? Aí nós vemos, irmãos,
o que diz alguns teólogos? O Espírito Santo estava ali brincando no meio das águas, estava ali, não tinha nada para fazer. Diz a maioria que o Espírito Santo estava ali no aguardo de uma ação de Deus em fazer, né? Deus Pai falar assim, haja, e o Espírito Santo agiu na criação também, assim como Deus Pai, né? Em Atos, abra aí comigo, 17, 24. Vamos ver aqui sobre o Deus Pai, primeiramente. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá, irmãos? Tá bom? Se eu estiver indo rápido, os irmãos me parem aqui. O que diz lá em Atos 17, 24? O Deus que fez o mundo e tudo nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Aqui, Lucas menciona aqui em Atos, né? Lucas é o autor de Atos, que o Deus, por mais que não coloca Pai aqui, ele está falando do Pai, que Deus, ele criou todas as coisas, né? Tudo existe por ele, né? E ele não habita em santuário feito de homens. Então a gente sabe que Deus Pai estava na criação. Nós vimos que o Espírito Santo estava na criação, porque nós vimos que em Gênesis 1:2 ele estava ali, esperando as ordens do Pai, ali nas águas, né, sobre as águas, né? E o Espírito Santo tem uma grande obra também, irmãos. Abra aí em Salmos 104, 30. Salmos 104, 30. Pode ler para mim, quem tiver uma voz forte para sair aqui na filmagem. Como é pequenininho, lê aí. 104, 30. Um de cada vez, tá? Pode ler. Ninguém tem a voz forte para ler? Envias teu Espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. Obrigado, irmão. Irmão, o Espírito Santo tem uma grande obra. Se você lê o Salmo 104, ele fala da criação, não a criação só em si, mas o depois, né? Deus fala depois da criação, essa sustentabilidade que ele dá. E o Espírito Santo tem uma grande obra, que é a obra de renovar a face da terra, para que continue esse ato de criação, sabe? Essa descendência, essa geração dos animais, da plantação. Se Deus não sustentar tudo isso, irmão, entraria em colapso. Que o ser humano, ele tem poder para isso, né? Então nós vemos aqui que o Pai trabalhou na criação, o Espírito trabalhou na redenção, e será que o Filho também trabalhou na redenção? O Filho é mais fácil, tem vários textos, né? Vamos abrir lá em João, no Evangelho, João capítulo 1. Texto conhecidíssimo nosso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então você vê a Trindade nesse ato de criar, né? Em Colossenses 1, 16, 17, ele vai na mesma entoada, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, né? Hebreus 1:2 também é a mesma coisa. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, se alguém te perguntar quem fez tudo isso, foi Deus.
que está aí, que nós conhecemos como a Trindade Santa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos na criação. Você vê a união, irmão, que tem a Trindade, né? É na criação, é na redenção, né? Você vê no Antigo Testamento o Pai agindo, o Espírito Santo agindo. Alguns acreditam que o anjo do Senhor, quando aparece no Antigo Testamento, é Jesus também trabalhando. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não há uma ação do Pai, não há uma ação do Filho ou do Espírito Santo, todos trabalhando ao prol desse mundo e dos seus filhos, tá bom? Deus sempre fez isso, né? Aí você pega aqui o que está na revista, que o homem definitivamente era diferente na criação. Nós lemos no texto os 31 versículos da criação, né? Deus criou os luminares, né? Fez separação da terra e da água, não é? Criou os animais e tal, criou o homem no final. E o homem era, como está aqui na revista, era diferente de todos os demais, porque ele era a imagem e semelhança de Deus, né? Por que é diferente? Porque é um ser pensante, que tem raciocínio, conhecimento, aptidões cognitivas. Esses somos nós. Estes somos nós. É um ser que glorifica a Deus conscientemente. É um ser que pode ter alguns atributos de Deus, né? O que é a imagem e semelhança de Deus? Você acha que nós parecemos fisicamente com Deus? O que vocês acham? Não, né? Porque Deus é espírito, não é assim? Deus é espírito. Então, o que está aqui, a imagem e semelhança de Deus? Nós temos atributos que Deus tem. Há atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis é só para Deus, né? Incomunicável não passa para a gente. Que seja sua eternidade absoluta, né? O seu eterno poder, a sua onisciência, a sua onipresença. Isso é dele, de Deus, né? Agora, há atributos que ele comunica para nós. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos amor, né? Nós temos senso de justiça, né? Nós temos misericórdia. São atributos comunicáveis de Deus. É essa que a gente tem que entrar por essa linha de imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é espírito. Então, atributos que tem Deus estão em nós. Essa é a diferença nós de um animal, um ser, de uma ave, né? Um réptil, um animal que Deus criou. O ser humano é diferente, como está aqui, não é? Tá bom? Eu coloquei assim na minha anotação: mas por que as pessoas que são a imagem de Deus, alguns são ateus, né? O que vocês acham? Já viu alguém falar, eu nasci ateu, eu sou ateu e não acredito nisso? Já viu alguns falar isso? Ou seja, o que quero falar aqui, irmão? Ninguém nasce ateu. A pessoa, ao longo da sua vida, se força a ser ateu e descrer em Deus. Porque o ser humano, quando ele nasce, vamos ler Romanos, que eu falo, Romanos é um texto conhecidíssimo nesse caso aqui, né? Abra aí Romanos 1. Você vai entender o que eu quero dizer para vocês. Romanos capítulo 1, vamos a partir do 19. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Irmãos, esse texto diz muito o que eu acabei de citar agora, de uma pessoa que ela se torna ateu. Quando nós vemos a criação de Deus, nós vemos obra de suas mãos, como está aqui, ó. O ser humano, no verso 20, ele tem que ficar indesculpável. Quando nós olhamos a criação, nós temos dentro de nós essa ligação com o Criador, de dizer, não, tudo isso que foi criado não veio por um acaso, alguém fez isso. É isso que Romanos quer dizer, não, alguém fez isso. Você olha um relógio antigo, e você abre ele e vê aquelas engrenagens, né? Ou um relógio novo com aquelas coisas eletrônicas, você não vai falar que aquilo foi um acaso que fez. É a mesma coisa do mundo. Então, quando alguém nasce e começa a observar a criação de Deus, seja na fase adulta, ele vai falar, não, alguém fez isso. O Criador fez isso. Diz aqui, ó, que claramente se reconhece, Paulo fala em Romanos, ó, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Tendo conhecimento, isso aqui é as pessoas de fora da igreja, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. As pessoas estão vendo que um ser supremo criou isso. Aí sim, aí eles vão para adorar alguns deuses errados. Mas há uma ligação entre nós, o ser humano, e Deus. Você olhar e falar, alguém criou isso aqui, Deus criou isso aqui. Isso não dá a salvação para ninguém, mas isso lhe desperta uma luz para poder buscar quem é esse Criador. Porque as pessoas são salvas mediante o Evangelho de Cristo Jesus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, tá bom? Então, o ser humano é um ser que tem raciocínio, diferente dos animais. Ele tem conhecimento, tem as suas aptidões, tanto é que ele vai ser... Os animais não vão para o inferno, não vão para o céu, até onde nós sabemos, né? Até onde a Bíblia nos apresenta, mas o ser humano vai. Por quê? Porque o ser humano tem raciocínio, ele é a imagem de Deus. Ele tem um raciocínio, ele tem aptidões para dizer sim ou não, e pensamentos que são guardados a curto prazo, a longo prazo, decisões que são tomadas. Ele tem essa liberdade de escolher o certo ou o errado, né? É isso que compõe ao ser humano na sua diferença com outras criações, né? É mais difícil provar que Deus não existe, irmão, do que provar que Deus existe. É mais difícil. Se alguém numa casa falar para você, a prova que Deus existe, ó, a criação, olha o seu corpo, quantidade de quilômetros de veia que tem no seu corpo, tudo no seu lugar, a sua mente, os seus olhos, seu coração, seu pulmão, seus rins, tudo fazendo uma função, né? Isso é uma demonstração. É claro que eu falei que é pela fé, mas não é pela fé a questão de você olhar a criação. A criação, Paulo fala assim, ó, eles ficam indesculpáveis, porque eles têm que olhar a criação, opa, tem um superior que criou. Depois disso, também, a fé é mais trabalhada, mas eu estou olhando, estou vendo, tá? Isso é antes da fé até, eu diria, né? Tá bom? Então é mais difícil provar que Deus não existe. Tá bom, ele pergunta para você, ó, prova que Deus existe. Você fala esses textos, né? Mas agora você pode falar assim, ó, agora me prova que Deus não existe. Eu sei que muitos vão falar assim, dá para entrar em uma gama de respostas, tá? Eu nem sei porque eu comecei a falar isso. Deus não existe porque, ele vai falar, porque tanta maldade nesse mundo, tanta morte nesse mundo, né? Alguns falam isso, né? Onde estava Deus quando aconteceu isso e tal, né? Deus estava no mesmo lugar onde ele viu seu filho morrer aqui na cruz, onde ele vê seus servos ao longo dos anos serem mortos injustamente, como há milênios acontece, né? Então eu sei que é difícil esses questionamentos, irmão. As pessoas gostam muito de questionamentos que a Bíblia não traz. A gente tem que ser sincero e falar assim, ó, não sabemos, a Bíblia não traz sobre isso, mas pode ser isso, né? Desculpa, pastor. É legal esses textos, Alexandre, que faz a pessoa pensar. Quando a gente vai para dentro da casa, a pessoa, às vezes
Deus fez. A pessoa vai estar saindo depois na rua, vendo a criação, lembrar do texto. A criação está no céu. Deus criou. Exatamente. Fazer a pessoa pensar através desse texto é legal. E tá com ela, por exemplo, um católico, né? Mostrar para ele, na Bíblia dele, esses textos. Eu sei que tem uma pequena diferencinha, irmão, de versículos, né? Eu juro que eu não peguei, eu não sei te dizer. Mas parece que tem um pouquinho, um delay aí, um versículo, tipo assim, tenho que ver, tá? A nossa é o versículo 1:22, o dele é 1:21 ou 1:20, tem alguma coisinha diferente aí, né? Mas mostrar na Bíblia realmente, mostra na sua Bíblia mesmo, né? Está aqui o texto, né? Lê com ele, com calma, né? Eu sei que nós não podemos nos demorar muito na casa dos outros, né? Mas também a gente não pode fazer algo corrido, que nem o texto, o pastor Anderson falou. A gente tem que produzir nessas pessoas esse senso de pensar. Traz versículos, você acha que esse texto aqui diz o quê? Pensa essa semana aqui. Semana que vem nós vamos conversar, né, a respeito desse texto. Isso é muito importante, irmão, a gente fazer, né? Muita calma, né? Ok, eu não sei se reparou, mas eu li aqui a revista e estou trazendo textos que estão aqui nas frases, tá? Então Deus criou, o ser humano era diferente das outras criaturas, aqui está a imagem e semelhança de Deus. E outra coisa importante que está aqui na revista, que Deus formou o homem do pó da terra com suas próprias mãos. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é com as próprias mãos. Deixa o pó da terra para daqui a pouquinho. Por que é importante ressaltar sobre esses dois pontos aqui? Por esse contraste antagônico entre formar Deus com as mãos, ele não fez isso com os outros animais, mas a formação foi do pó. Deus não nos formou através de uma substância como o ouro, mas foi do pó. Então essa frase indica que, nossa, que maravilha o que Deus fez conosco, porque no original é como um oleiro pegou o barro e modelou, né? E Deus fez isso conosco. Então, nossa, como somos importantes. Peraí, a substância que se foi formada, qual foi? Pó. Então, tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas aqui. Vamos primeiro aqui com as próprias mãos. Abra aí Gênesis 2:7 que nós não lemos, mas está aqui na revista, né? Mas eu vou ler aqui com vocês. E depois nós vamos lá para os Salmos. Quer falar alguma coisa, irmãos? Jovens, está com vontade de falar, não estão? Não? Não querem? Os mais velhos? Mas é brincadeira. Vamos aqui na calma, sem pressa. O que diz aí em Gênesis 2:7? Pode ler. Alto, para sair aqui. Deus abençoe a irmã Roseli que está ali. Pode ler, lê para nós, irmão. Alto, hein? Tiago, lê lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso, o texto com obrigado, Tiago. Formou, né? Então Deus pegou e modelou. Que honra para nós, que honra. Aí o Salmo 139:13. Salmo 139:13. Eu falei que nós vamos ler vários textos, é importante esses textos para nós, né? Pode ler, por favor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Obrigado. Você vê aí a formação, agora o salmista utiliza o tecer, como uma mulher fazendo o seu trabalho ali, né, de tecer, né, uma lã. Então Deus nos formou em Gênesis através do barro, e o salmista pega esse paralelismo e fala do tecer. Deus nos teceu. Deus quis colocar tudo em nós o que realmente Ele quis, né? Tanto é que não era vergonhoso para Adão e Eva andar nu no jardim, né? A gente viu 4 vezes, se não me engano, tudo que Deus fez é bom. Depois Deus disse que era muito bom, né? Então, às vezes reclamamos, né, da nossa... eu sei que alguns enfermos e tal, mas às vezes nós reclamamos muito da nossa aparência, né? Mas Deus nos fez
para a sua glória, né? Então, por que eu peguei essas aqui das mãos, que eu falei agora? Às vezes nós queremos nos engrandecer de tal maneira, irmão, e pensar que... Por que eu estou falando isso? Não é sem sentido. Porque as pessoas acham que tem muito valor aí fora. Você reparou que as pessoas que morrem, está no lugar melhor, está com Deus, né? Os artistas, ele está lá de cima, fumando com Deus, sentado, tomando vinho, né? Então, as pessoas, elas acham que são a última bolacha do pacote. Viveu uma vida devassa, mas morreu, já estou de bem com Deus, e, né? Vou passar por um purgatorinho, né, Francisca? Vou passar por um purgatório, mas já vou chegar lá no céu. Então, é claro que nós somos a coroa da criação, somos importantes. Deus nos fez importante, Ele nos modelou, né? Mas a Bíblia diz assim em Jeremias 9:23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. É o verso 9:24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se a gente quer dizer que somos alguma coisa, que nós venhamos, que essa força, que tudo, irmão, nós viemos trazer para a glória de Deus. Não é errado alguém te elogiar no algo que você fez na igreja de bom. Irmão, ficou bom isso que você fez, ficou muito excelente isso aqui, né? Irmão, graças a Deus por isso, glória a Deus. A gente tem que atribuir tudo a Deus, né? E é o que o ser humano às vezes esquece. Eles querem atribuir glória a si mesmo, né? Algo que você se arrepende, que você fez na sua vida. Não arrepende de nada, faria tudo de novo. Quem já não viu essas expressões várias vezes no meio televisivo? Nós temos que nos arrepender de muitas coisas, irmão. Nós somos maus muitas vezes. Erramos, pecamos muito na mente, né? Temos que pedir perdão. Então, ok, nos traz uma grande honra nisso. E isso pode cair também no universalismo, né? Muitos acreditam no universalismo, né? Não, Deus é bom, Deus nos formou. Não, Deus não vai ser injusto. Eu pequei aqui durante 50, 80 anos, Ele vai me deixar no inferno a eternidade, né? É o universalismo, todos vão ser salvos no final. Muitos pregam isso, né? Então, o homem tem seu valor, mas por isso que Deus criou um homem racional, pensante, com poder de decisão. Por isso que o inferno é preparado para o diabo e os seus anjos, mas também para as pessoas que, lá no Salmos 9:17, né? As pessoas que se esquecem de Deus também, né? Tá bom? Ok. Agora, com as suas mãos, mas do pó, né? É uma substância que nós não damos muito valor, né? Podia ser do ouro, né? Mas foi do pó, né? Agora eu pego aqui, está na revista, Gênesis 2:7, soprou o fôlego de vida. Não, está na revista aqui, não vou ler o texto não. Ó, soprou o fôlego de vida, Gênesis 2:7. O homem e o animal, né? De maneiras diferentes, mas o homem tem vida, os animais têm vida. Aí Gênesis 2:8 providenciou um lugar para morar. Os animais têm seus habitats, né? O ser humano, Deus fez um jardim, colocou o homem ali. Gênesis 2:9 providenciou-lhe meio de sobreviver. Deus deu um meio de sobrevivência para os animais e para o ser humano também, né? Agora, em Gênesis 2:15, aí já é diferente. Incumbiu-lhe de responsabilidades. Nós não incumbimos um animal de responsabilidades. Por mais que um animal trabalhe no arado, tem que estar o homem ali coordenando, não é? Vai fazer isso, boi. Ninguém vai fazer. Vai fazer isso, vaca, né? Mas para o ser humano, incumbiu-lhe de responsabilidades, de cuidar do jardim, né? De fazer tudo ali que mantém a ordem da criação de Deus. Deus incumbiu o ser humano nessa responsabilidade diferente dos animais. É como lá em Ezequiel 33:6, do atalaia. Lembra dessa expressão? O atalaia que ficava num lugar alto, uma torre de vigia, e ele tinha que estar vendo a dimensão, né? Estar no lugar alto e vendo se viesse algum inimigo, ele tinha que avisar o povo, tocar lá a buzina, a trombeta. Se ele avisasse, morresse alguém, ele não era culpado. Mas se ele estivesse lá em cima, cochilasse, dormisse, viesse o inimigo, matasse alguém,
ele seria culpado pelaquela vida, né? Então, a responsabilidade que Deus atribuiu a todos nós, seres humanos. E a gente tem que embutir isso, irmão, na hora da nossa conversa com a pessoa na casa. Nós temos, a gente vai chegar logo mais, depois na questão do pecado. Eu sempre adianto alguma coisa, mas que não é para adiantar, né? A gente tem que sempre colocar no coraçãozinho da pessoa que ele é pecador, que ele precisa de Jesus, que ele precisa vigiar na sua obra, né? Que ele precisa de um Salvador. A gente tem que colocar isso, porque a gente tem que chegar no momento que você precisa de Jesus. Olha os 10 mandamentos, depois da queda a gente vai falar, você obedece os 10 mandamentos? Se obedeceu, você já quebrou um dos 10 mandamentos? Se a pessoa for sincera, ela vai falar, já quebrei um dos 10 mandamentos. A gente tem que colocar isso neles. Opa, nós precisamos. Porque se você falar, só isso, Deus nos formou, você, é que nem um pregador aí, um jovem, esqueci o nome, pastor. Esqueci. Você é a florzinha de Jesus, sabe? Deus, você é algo precioso para Jesus. Sabe, põe o homem num pedestal. Parece que Deus tem que fazer por uma obrigação e, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pregação. Coloca os dois lados da moeda. Há uma importância no homem, mas também há algo que ele tem que se manter humilde, né? Ele é um ser racional e tem que saber o que faz. Ele é responsável pelos seus atos, né? Tá bom? Quer falar alguma coisa, meus irmãos? Né? Em Romanos 14, 12, cada um prestará contas de si mesmo a Deus, né? Em Mateus 12, 36, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil, palavra que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Ok? Da apostila diz assim, Deus deu ao homem o domínio e a supervisão. Está vendo aí? Deus deu ao homem o domínio e a supervisão. E a vontade de Deus foi que o homem povoasse a terra, com uma raça de gente segundo a imagem de Deus. E a terra inteira fosse cheia do conhecimento da glória de Deus, né? Domínio e supervisão, irmão. Eu mencionei isso aqui, eu acho importante porque vamos pegar na questão física e na questão espiritual, as duas coisas. É claro que aqui, em Gênesis, é questão física, né? O mundo material, né? É para o homem cuidar das coisas que Deus fez, né? Mas a gente coloca coisas aqui também, né, espiritualmente falando, tá? Assim como Deus domina, irmão, e Ele supervisiona tudo, Ele deu ao homem isso também. E nós não fazemos sozinhos, nós sabemos que tudo, até um agricultor, eu não lembro se é Isaías, um agricultor, ele é ensinado por Deus a fazer o processo agrícola. Deus o ensina. A gente nasce com aptidões, cada um de nós, naturais, né? E essas aptidões naturais não são adquiridas, nós nascemos. Você não escolheu nascer com certas aptidões. Tudo bem, ao longo da vida você aprende aquela aptidão, aprende aquilo e você fica bem até. Mas é algo natural que nós nascemos, né? Deus nos dá isso. Então, Deus nos dá a ferramenta para domínio e supervisão. Ele nos dá essa ferramenta. Agora, o que acontece com o ser humano é o seguinte, irmão, a gente pensa que é dono. Tem um mundo todo vasto aí, né, pastor? A gente pensa que é o dono da coisa. Aí você vê o ser humano dominando o mundo, pensando que é dono realmente do mundo, aí explora animais, você vê vários animais em extinção, aí você explora a riqueza da natureza, não é nada de errado você tirar a riqueza da natureza, agora a exploração já é outros 500. Então o ser humano desvirtua o que Deus pediu de início, para a conservação, você vai dominar, mas supervisiona, né? Você tem que fazer andar, a engrenagem tem que andar. Se fosse pelo ser humano tão somente assim, porque a gente viu que o Espírito Santo renova a face da terra, né? Se fosse tão somente pelo homem, o mundo, a gente sabe como está o mundo cada vez, né, irmão? E é o que eu sempre falo, os irmãos estão cansados de ver eu falando isso, que Deus a cada dia está tirando o pé do freio e deixando o ser humano à la vontade, né, Valdir? Fazendo o que ele quer, né? As guerras, por que vem guerras, irmão?
nada mais, nada menos, porque o homem pensa que tem o domínio, ele quer ter o domínio. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse dia 8 e pouco, na estação de Mauá, entram duas pessoas com um jornal. Eu já não gostei do jornal porque era vermelho. Fiquei pensando, aí eu olhei rapidinho ali a reportagem, né? Aí falando muito de capitalismo, então você já imagina, né? Quem são, né? Capitalistas, não sei o que lá. Aí da guerra agora. Porque os israelitas jogou não sei o que e matou não sei quanto do Hamas. Não falando, depois eu abri a matéria grandona no meio, só falando em favor do Hamas. Aí eu guardei o jornalzinho para mostrar para minha mãe. Ó, mãe, aqui como pode, né? Aí o cara, R$2 o jornal, já tirei, falei, não, isso aqui não vale, não. Devolvi. Mas, irmão, o ser humano, ele desvirtua. O ser humano quer domínio. A guerra na Rússia com a mesmo? Da Ucrânia, né? Agora, né? Então o povo quer destruir ali Israel, quer se apoderar do território e acabou. Né? Então o homem, as guerras que vêm é domínio. Hitler quis dominar, quis destruir judeus, quis dominar a Europa. Então, o ser humano que é mau e quer desvirtuar aquilo que Deus pede, tá bom? E eu tenho vários textos aqui, irmão, para ler. Como Deus domina, Deus quer que nós dominamos também a criação, mas um domínio que Ele nos deu um exemplo, que Deus nos deu um exemplo. Você pode pegar, não precisa abrir, tá bom? Pelas horas não precisa. Salmo 103, 19, Provérbios 21, 2 Crônicas 26, que diz que Deus é o dominador, né? Em Lamentações 3:33, Lamentações de Jeremias 3:37, que fala que o que pode acontecer sem que o Senhor tenha ordenado. Deus, ele tem tudo em suas mãos, né? Essa questão de Deus, a supremacia de Deus, tá bom? Agora, se a gente pegar para o lado espiritual aqui, irmão, de domínio e supervisão, você pega aqui assim, ó, a gente tem que a cada dia dominar a nossa natureza, né? Não fazer com que o velho homem volte na nossa vida. Isso é claro que a gente tem a ajuda do Espírito Santo, né? Aí você vê esse domínio, irmão, eu peguei aqui, anotei assim, ó, ao invés do homem dominar e supervisionar, para não pecar contra Deus, parte religiosa, a parte espiritual, para que o homem, ao invés de dominar e supervisionar, Eva foi dominada pela serpente e Adão dominado por Eva. Você entendeu a dominação como inverteu? O homem não dominou sobre a serpente, mas estava ali sendo influenciada por Satanás. A serpente dominou Eva. A Eva dominou Adão e os dois pecados, é claro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, e sempre colocar no coração das pessoas na casa que, tudo bem, você pode falar desse domínio físico, que o homem tem que cuidar das coisas de Deus, né? E tomar cuidado com esse domínio que o pecado influencia. Porque Adão e Eva, irmão, nós vamos falar depois na queda, né? Na outra aula, possivelmente. Adão e Eva, eles tinham um livre-arbítrio e não havia nada neles, dentro deles, que o contaminasse para pecar, né, mano? Eles eram uma tábua rasa de pureza. Deus os fez assim. Mesma coisa Satanás. Deus não colocou maldade nele, ele quis pecar. Então, hoje nós nascemos com a inclinação para o mal. Para nós é muito difícil. Quando diz em Efésios que nós estamos mortos em delitos e pecados, soteriologicamente, que é a doutrina da salvação, você não vem a Deus. Você não vem a Deus sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo. Você quer o seu pecado. Então, o domínio do mal vem com muita intensidade sobre nós. A gente tem que colocar isso no coração das pessoas, né? Que você precisa de um Salvador, né? Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Ora a Deus. Fala para que Deus liberte você dos seus vícios, né? A gente tem que colocar isso no coração das pessoas. Ô, irmã Vânia, por favor. Uma pergunta. Pois não. Quando você falou sobre a serpente, né? Sobre a Eva ali, isso mostra hoje em dia nós, todas
influenciando. As coisas ruins já vem lá desde Muitos anos, né? da Eva, né? Sendo levada a crescer com isso. A gente tem muito isso, né? As influências boas, né? E as ruins, infelizmente, né? Verdade, é uma boa fala, né? E aí, irmão, e a gente tem mais o que, né, irmã Wanda? Influências boas ou ruins, né? As ruins são os que mais dominam, né? E irmão, eu vejo a mocidade hoje, meu filho vai para a escola e às vezes você vê fotos, 5, 6 pessoas na classe. Sexta-feira, não é que nem antes, pastor, você ia na sexta-feira, é aula normal. Colocava 2 aulas de matemática na sexta, 2 né? O povo ia. Né? Hoje em dia, sexta-feira já não, parece que a aula é de segunda a quinta. Né? Você vê as influências que... hoje nós vamos ter inversão de papéis. Né? Os homens vão vir de mulheres e as mulheres vão vir de vestido de homens. É isso que as escolas, muitas estão trazendo. Tem o Halloween. E que dia que é o Halloween? Você sabe que é o mesmo? Parece que sim, eu estiver enganado. É o mesmo dia que se comemora o dia da Bíblia. Né? Da Bíblia acho que é o segundo domingo, né? de outubro, né? Halloween é dia 31, mas é no mesmo mês ali, parece, né? No mesmo mês. Então, a desvirtuação de valores, e é claro, sempre vai piorar, irmão, a tendência vai melhorar. É por isso que nós temos que dominar, irmão. Esse domínio é difícil, irmão. A gente tem que ter uma ação além de nós. A nossa propensão, é que eu ia entrar umas coisas aqui, deixa eu chegar na queda, que a gente vai falar da árvore do jardim, as árvores que estão no meio do jardim, a gente entra na queda. Né? A gente fala mais sobre isso, sobre essa questão aqui, tá bom? Eu vou encerrar Mateus 26, 41, que é conhecido para nós. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Efésios 4, 27 é o texto clássico que não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Eu não vou entrar mais nada aqui, porque senão aí já não vai dar tempo para falar. Tem alguma pergunta, irmão? Isso que eu falei não ficou claro? Outra coisa que a gente poderia falar durante o ensino de uma casa. O Alexandre podia falar sobre isso. O que vocês acham que a gente poderia falar além dessas coisas aqui? Nós falamos que Deus criou as coisas, todas as coisas. Ele é o sustentador, é a trindade que participou, né? O ser humano, ele é a coroa da criação. Ele é diferente de todos os demais. Ele é punido porque ele é responsável, é um ser que tem raciocínio, por isso que precisa de Jesus, né? Nós vemos que a honra de Deus com suas mãos nos criar, mas também de nos humilhar, dizendo que nós viemos do pó da terra, né? Essa mescla que nós temos que estar sempre no nosso coração. Eu finalizei então com esse domínio e supervisão que Deus tem da sua criação, das suas criaturas, é o mesmo que deu ao homem, para supervisionar e dominar. Mas o homem sempre muda, né? Ele quer realmente dominar como se não existe Deus. E quer usurpar, quer fazer além, ele quer para cima, sabe? Aquela ganância. Uma ilustração que eu lembro aqui, é aquele macaco que pegou um pote, sabe aquele, não, é um pote, um pote, e ele afinava na boca, sabe, um pote largo aqui, e ele afinava, e dentro não lembro se era banana ou era ouro, e ele colocou a mão, cabia a mão dele assim, bem justinho, né, assim, a mão assim, ó. Só que para ele pegar a banana, ele tinha que fechar a mão. Aí o que acontece? Não passava no gargalo aqui na boca daquele utensílio. E era pesado, ele não conseguia carregar aquilo lá. E nisso veio uma onça. E ele, pela ganância daquilo que estava lá dentro, ele foi morto pela onça. Porque ele não deixou cair a banana e tirou a mão, porque ele queria a banana. E a onça veio e matou. Né? Então é a ganância do ser humano, o próprio mata. Né? A ganância, você vê ganância de pessoas que estão aí em tráficos de drogas, pessoas que são ladrões, que eles querem domínio, eles querem competir com outra de outra favela e ali querem matá-los. Né? Então o ser humano sempre quer dominar, né? Mas que nós possamos, irmão, ter esse domínio e supervisão corretamente. Né? Eu vejo que tem
cristãos que não pensam na natureza que Deus fez, joga óleo à torta à direita, misturando com a água, sabe? Tem um quintal, sei lá, você vê antes eu ficava doido com isso. Lembra da época dos trens que abria a janela? Os trens anteriormente, né? E aí você via de Mauá até Luz, né? Um lixo na via, sabe? O povo deixava, eu vejo no ônibus, tem um lixinho ali, e o povo abre a janela, a dificuldade de abrir a janela, e joga a sujeira para a rua e não joga no lixo. É uma coisa simples, né? Mas, irmão, essa supervisão, o ser humano, o cristão tem que ser o mais que preza por isso, por respeitar a natureza, as coisas que Deus criou, né? E tomando muito cuidado com o domínio do mal na nossa vida. Nós podemos vencer o mal. Nós não vivemos na prática do pecado, né? Nós pecamos por acidente, não na prática. Agora as pessoas aí fora é prática, eles vivem na prática, eles não se preocupam se ontem pecaram. Hoje eles repetem o pecado, amanhã repetem o pecado e a consciência deles está lá vão ter, né? Mas nós podemos dominar e vencer esse mal que nos rodeia. Sempre o velho homem quer voltar, né? Irmãos, amém? Passei alguns minutinhos. Deus abençoe a todos vocês. Dúvidas, me mandem, tá? Alexandre, fala isso na próxima aula a gente fala. Anotem os textos. Esses que eu falei, assistam de novo, anotem na apostila. Quando você for dar aula, é importante. Esse é a todos vocês. Vamos orar, irmãos? Perdoe, passei alguns minutinhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te bendizemos mais uma vez por tudo que nós falamos e ouvimos de experiência, que tem a grande valia, Senhor, na nossa vida. Nada somos sem Ti, que nós possamos nos considerar, Pai, humildes, dependentes de Ti, sabendo que é o Teu Espírito que fala aos corações, Pai. Trabalha, Senhor, com todos nós aqui e com cada um que um dia ouvirá esse estudo, que seja quebrantado, que a Tua glória, Pai, seja nesse lar, que as portas sejam abertas, Pai, e que eles venham aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador. Nós Te bendizemos, dê um domingo, Senhor, entre família para o Teu povo, que possamos ter união em cada casa, e que à noite possamos estar aqui, Senhor, Te louvando e bendizendo. O Senhor que é santo e maravilhoso, nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, a paz, os irmãos estão em casa.